Neste capítulo eu chamei de Fugindo dos Freelancers, mas eu vou lhe dar muito mais do que apenas ensinar a fugir dos freelancers. Como eu escrevi até no tópico de entrada da aula, eu não tenho nada contra freelancers, muito pelo contrário, muitas vezes eles são úteis. Só que o problema é, para a operação de uma agência, o impacto é muito grande, e principalmente no seu lucro. Então, assim, o primeiro item que nós entendemos aqui em relação a freelancers é o retrabalho gerado, a troca de informação. Você pede uma coisa para o freelancer, volta para a agência, alguém olha, manda de volta para o freelancer, manda de volta para a agência. Enfim, é muito tempo perdido, muitas indas e vindas, e uma tarefa que deveria no máximo tomar 2 horas para ser realizada, ela acaba demorando 2 dias. Se você parar para pensar, 2 dias nós estamos falando de 16 horas de trabalho. 16 horas de trabalho significa o quê? Que pelo menos são 14 horas de lucro jogadas no lixo quando você trabalha com freelancers. E como é que você faz para poder fugir do freelancer, para fugir desta questão do retrabalho? Bom, eu vou passar a minha experiência em relação a isso. O jeito que eu resolvi o problema de retrabalho, de freelancer, de lucro indo pelo ralo, foi aplicando o Scrum. O que seria o Scrum? O Scrum é um processo de trabalho que vai te ajudar a aumentar a produtividade da sua equipe em até 8 vezes. Mas como funciona? Eu vou dar um pequeno resumo, afinal esta aula não é para lhe ensinar sobre Scrum, ela é apenas para dar algumas dicas. Eu tenho uma outra aula totalmente separada deste curso que fala sobre Scrum. Se você quiser, visite lá o meu site, você vai poder obter mais informações a respeito. Mas vamos lá, o Scrum, ele, de um jeito muito fácil de explicar, ele tira de lado toda a parte burocrática, que é fazer gráficos gigantes, um monte de planilhas, de tarefas, de cronogramas e tudo mais, e ele transforma tudo em prática. Como nós fazemos aqui na agência? Um projeto entra, o plano de marketing é detalhado, item por item, cada tarefa colocada num post-it, isso mesmo, um post-it, e você coloca na parede, onde todas as pessoas na sua equipe técnica conseguem enxergar. O que nós fazemos com esse post-it? Nós colocamos numa parede onde tem as tarefas pendências, fazendo, feito e objeções. Para que serve? No começo da semana, ou seja, o sprint, ele começa na segunda-feira, embora você tenha preparado ele na sexta-feira anterior. Você coloca todas as tarefas, todos os post-its na parede, na coluna de pendências. Uma vez que os membros da equipe vão executando as tarefas, o líder Scrum, ou seja, o Scrum Master, ele vai movendo para fazendo e para feito, ou seja, a última coluna que é o feito. Ou se você está tendo algum problema com o cliente aprovar ou algum outro problema externo, você coloca em obstáculos. O Scrum ele também tem outra vantagem, é que todos os dias a equipe se reúne por 15 minutos, eles levantam, fazem um círculo e falam sobre como foi a semana deles até ali, como vai ser a semana deles e que obstáculos eles têm que impedem de realizar o trabalho. Isso faz com que todos na equipe tenham uma visão geral de como executar corretamente o seu trabalho. E por aí vai. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre o Scrum, como eu falei, não é o tópico desta aula. Você pode acessar o meu site, cobrir um pouquinho mais sobre isso. Tem também meu blog pessoal, que é o vendacognitiva.com. Ele tem um post inteiro falando sobre como melhorar, como aumentar a produção da sua agência. Lembrando que assim, o Scrum aqui, eu não estou falando do Scrum tradicional que foi desenvolvido para fazer software. Eu estou falando de um Scrum que foi adaptado para a realidade de agências de inbound marketing, que torna as agências muito mais eficientes, fazendo com que você consiga ter uma equipe muito menor e entregando 8 vezes mais. Eu cheguei a ter uma equipe de 24 pessoas trabalhando. Hoje, na equipe de produção, eu tenho 8 pessoas e essas 8 fazem muito mais do que as 24 que eu tinha, mas muito mais mesmo. Bom, passando para o próximo tópico, que seria a equipe ideal. Como você estrutura uma equipe de inbound marketing? Vamos falar rapidamente sobre as pessoas que você vai precisar. Primeira pessoa, imaginando que você vai colocar a metodologia Scrum para funcionar, você precisa de um Scrum Master. Scrum Master é o responsável por organizar e orientar os projetos. O Scrum Master ele também é a pessoa que tem maior inteligência sobre as ferramentas de automação e ferramentas analíticas. Então você precisa de uma pessoa analítica para esse cargo.
Depois você precisa de um desenvolvedor para trabalhar no WordPress, para montar as campanhas, para montar o site, montar o que seja necessário. Um designer para desenvolver todas as peças que você vai trabalhar. Você precisa também de alguém no conteúdo. Então você precisa de uma pessoa de conteúdo, uma redatora sênior, para lhe ajudar com essas tarefas. E também, se você quiser, aí você pega uma pessoa mais júnior para trabalhar a parte de conteúdo como apoio, já que o trabalho de inbound marketing ele é muito voltado para o conteúdo. Eu diria que a maior parte do trabalho dentro do inbound é conteúdo. E por fim, você precisa de uma pessoa para trabalhar mídias sociais. Essa pessoa ela vai ser responsável por criar o calendário editorial de mídias, publicar nessas mídias sociais e depois fazer com que elas tenham engajamento também. Mais importante do que publicar é gerar engajamento. Bom, essas são as pessoas que eu considero crucial. Agora, se você for trabalhar também com campanhas pagas, você precisa de uma pessoa que tenha habilidades para trabalhar com campanhas de PPC, sejam elas no AdWords, seja nas mídias sociais como Facebook, LinkedIn e por aí vai. Essa é uma equipe enxuta, porém, aplicando a metodologia Scrum, é uma equipe extremamente eficiente, que consegue produzir em grande escala e ainda assim trabalhar com felicidade e garantir ótimos resultados para o seu cliente. Que no final, o inbound é isso, é garantir resultados, é garantir que nós entregamos o melhor para o nosso cliente. Bom, este capítulo sobre a parte de freelancers termina aqui, mas você pode assistir no próximo vídeo o nosso último capítulo sobre dicas para agências que estão entrando agora para o inbound marketing. Até lá!